Em julho de 2023, uma instituição de ensino superior da cidade de Araguari inaugurou um hospital universitário. Esse hospital possui 380 leitos, já deu a quantidade total de leitos. Todos os elementos da população. Por que ele falou isso? Porque a variância, a fórmula dela é de um pouco diferente quando você pega só uma amostra dos leitos, né? E não pegasse todo. Imagina que tivesse muito leite, você está pegando uma medida de um certo leite. Se eles estão muito gastos, se eles estão em bom estado, péssimo estado ou mediano, digamos. Só que tem 1 bilhão de leitos aí, vai com o mundo inteiro. Então você pega uma amostra, só alguns leitos espalhados assim de uma forma mais. Tenta tirar algum viés, não pega só num hospital, pega um pouco de cada, por cada país. E aí você faz a variância desse para estimar aí desse conjunto de dados para estimar a variância depois da população toda. Mas aqui não, são só entre as 380. Dá para um grupo de pessoas ir lá e contar e fazer, pegar todos os leitos, né? Porque eu estou olhando só de um hospital, é muito leito. Mas dá para, não dá, não é o que nem pegar todos os leitos do mundo todo, né? Imagina quantas pessoas para calcular isso. Tivesse que ir lá um por um, né? Mas um hospital, 300, e é um hospital novo, né? Acabou de inaugurar, tá ali, tem um leito escondido em algum lugar, enfim. 380 leitos. Então ele falou todos os elementos da população, cuidado, você pode dizer que é a população que vai usar o hospital, o povo, as pessoas. Não, a população são os leitos, tá? População no termo estatístico significa que ele pegou todos os leitos e contou um por um, porque isso muda. Você vai ver, na equação da variância, quando você pega uma amostra, é um detalhezinho que é diferente. Você divide pela quantidade da amostra menos 1. E quando você pega toda a população, você faz o tradicional, que é dividir pela quantidade de elementos da população. Então, a variância da população e a variância da amostra é um pouquinho diferente o cálculo. Normalmente, a questão pede da população inteira quando pede variância. E é quando você tem população inteira, é quando você tem todos os dados, não tem só um pedaço e tem que depois estimar os que estão faltando. Normalmente, questão vestibular te dão todos. Distribuídos, então tem 380 leis que são todos distribuídos em seus 4 pavimentos. Suponha que o primeiro andar desse hospital possua 70 leitos. O segundo andar, 100 leitos, sendo 40 de UTI. Sendo 40 de UTI é mais firula aqui, não vou usar esse dado. Ele vai querer só dos leitos em geral, indistintivo. Indiferentemente se vai ser de UTI ou não. Terceiro andar contém 80 leitos e quarto e último andar dispõe de 130 leitos. Tá? Se somar aqui, quem gosta de tirar a prova dos 9, ó, 70 com 100, 170, com 80, 250, com 130, 380. Tá? Dá o total aqui. Nesse caso, qual a variância do número de leitos por andar nesse hospital? Então, aqui é leitos por andar. Quais são os dados? Quantos leitos tem no quarto andar? No primeiro andar? Quantos leitos tem no segundo andar? Quantos leitos tem no terceiro andar? E são os 4 dados. Quantos leitos? Porque ele quer por andar. Então, os dados são leitos por andar. Então, ele quer a variância. Vamos lembrar como que você calcula a variância? Vamos, muito bem. A variância, quando ele pede uma questão para você calcular, com um vestibular minimamente decente, ele vai te pedir uma variância com poucos dados. E aqui são 4 dados, são 4 pavimentos, é a quantidade em cada pavimento. Porque senão fica uma conta muito extensa para se fazer. Se o número for muito quebrado, ou se tiver muito dado para fazer variância, aí fica um tempo absurdo para fazer, né? Então, como que você faz a variância? Também vou dizer aqui um método. Primeiro, etapas. Encontre a média dos dados. Primeira coisa, você precisa da média. Sem a média, você não faz a variância. Encontre a média dos dados. Segundo passo. Tome, agora esse aqui é o mais, os quadrados das diferenças entre cada dado e a média. 3. Divida a soma pelo, aqui é a variância da população, né? Pelo total de dados. Vou colocar aqui variância populacional, não amostral. Populacional. Se você dividir pela soma dos dados,
Divida a soma pelo total de dados, pela quantidade de dados, né? Vou colocar aqui pela quantidade de dados. Tá? A equação dela, por que eu escrevi assim em etapas? Porque você vai ver no livro, ela é boa, tá correta, mas você vai ficar fazendo isso, ó. Somatório de I, variando de 1 até N, de xi menos AI, ou xi, né? Seria a média. Xi e xão, são xi e xão ao quadrado, dividido por N. Qual é o jeito mais fácil de entender? Ler isso aqui, seguir essas etapas, ou perceber que essa equação está dizendo essas 3 etapas? Você tem a média, faz a diferença de cada dado com a média, tanto faz média menos dado ou dado menos média, porque você vai, é a soma dos quadrados da diferença, né? Você vai levar ao quadrado, depois você vai fazer um teste, tente não somar ao quadrado, você vai ver o que vai acontecer, vai dar sempre zero, é muito legal, divertido isso. Se você não colocasse o quadrado, quando fizesse essa soma aqui das diferenças de cada dado para a média, dá zero, porque a média é um valor central. Então, se você pegar quanto está de distância todo mundo para a média, no final elas se anulam. É muito louco. Então, você eleva ao quadrado para evitar isso, senão essa somatória, que se não tivesse quadrado, essa somatória de cima dá sempre zero. É muito interessante. Depois você tenta fazer com essa questão pequena, você vai ver. Então, por isso você eleva ao quadrado. Aí fica um resultado meio estranho, porque fica leitos ao quadrado, que é leitos, né? O valor que eu estou procurando é de leitos por andar. É a variância. Outra coisa, a variância não é mais uma medida de ponto central, ela é uma medida de dispersão. Ela meio que diz assim, ó, os dados estão mais concentrados ali em torno da média, tá tudo mais ou menos parecido, tá consistente, ou os dados estão meio espalhadões, tem a média ali, mas tá cada um no seu canto muito longe da média, né? Eles medem quão espalhados estão aquelas informações que você pegou aí de leitos por pavimento. Só que fica em leitos ao quadrado, então muitas vezes, vou até colocar aqui por desencargo de consciência, vai que na sua prova cai, não vou precisar nessa questão, mas é muito rápido. Depois se ensina a variância. Essa é a questão, no seu dia da prova, pedir o desvio padrão. Depois você tem a variância, precisa da variância para calcular o desvio padrão, então se pedir o desvio padrão, você vai ter que fazer essa parte. Se você tirar a raiz quadrada, vem o desvio padrão. Por que você tira a raiz quadrada da variância? Porque aqui está em leitos quadrados, por exemplo, é uma unidade meio difícil de interpretar. Então você tira a raiz quadrada que volta a ser um espalhamento dado em leitos, geralmente é mais fácil de visualizar, tá? Então tá, essa é a equação da variância populacional, né? Senão é que seria n-1 por amostral. Mas eu acho mais fácil você fazer assim, do que ficar lendo, interpretando isso aqui é um soma, esse símbolo horrível que eu fiz, muito mal feito, deixa eu ver se eu consigo fazer melhor. É um epsilon maiúsculo, sigma maiúsculo, não é epsilon não, sigma maiúsculo, que é o símbolo do somatório, né? E o i varia de 1 até n, se eu for no n informações, tá? Acho mais fácil por aqui do que ler isso aqui, que você vai ver, isso aqui é o formal. O que acontece é que muitas vezes eu tento não ser formal, porque o formal pode ser preciso, mas muitas vezes para quem está começando a aprender, ele não é o mais claro. Quanto mais formal você é, por mais incrível, mais contraditório pareça, menos claro, menos fácil de entender começa a ficar, né? Então, às vezes você deixa um pouco de imprecisão no que você fala para poder não ter uma primeira impressão daquilo e depois ele vai lapidando o conhecimento. Então, vamos lá. Primeira coisa é fazer a média. Então, o xão aqui. São só 4 dados, olha que bom. Que são os 4 andares, que ele quer leitos por andar. Então, os 4 pavimentos, né? 70, que é o que tem no primeiro pavimento, mais 100, que é o que tem no segundo pavimento, mais 80, que tem no terceiro pavimento, mais 100. O professor já tinha dito que era 180, 380, era só colocar 380. Eu sei, tá? Eu fiz isso para vocês enxergarem que eu estou fazendo a média. Se eu fazer uma média 380 dividido por 4, eu sei que ia ter alguns assim, peraí, eu estava esperando somar os dados e dividir por 4. Não precisava somar, tá, gente? Eu somei aqui por didática, porque ele já deu que o total é 380. Então eu sei que essa soma dá 380. 100 com 80, 180, 130 com 70, 200, 380. Então, essa primeira etapa você podia pular. Você já sabia que o total é 380. Mas é que se eu colocasse só uma informação aqui em cima e dividisse por 4, não, mas peraí, só tem um dado, não tem que dividir por 1, então? Não. Esse 380 já é a soma, tá? Então, quem fez lá o 380 por 4 tá certo. E eu resolvi colocar os 4 dados aqui para mostrar por que é por 4 aqui embaixo, tá? 380 por 4, 190 por 2, dá 95, né? Faz a conta aí, dá o pause no vídeo.
Mas dá 95. Só. Tá, ok. 95 é a média. 95 leitos por andar, né? Tem em média aí. Agora a variância. Vamos nessa? Prepara. Olha o espaço que eu já dou aqui. Tem que apertar ainda a letra. Isso que são só 4 dados. Eu vou pegar cada pavimento e subtrair da média, ó. Primeiro passo. Encontre a média. Já encontrei, 95. Segundo passo. Some os quadrados das diferenças entre cada dado e a média. Primeiro dado, 70. Pega a diferença para a média, 95. Ah, vai dar negativo, não tem importância. Vai levar ao quadrado, tanto faz se é 95 ou 70, se é 95. Mais. Pega o próximo dado, 100. Vê a diferença para a média, 95, e eleva ao quadrado. Soma das diferenças dos quadrados de diferença. Não é isso que eu falei? Some os quadrados da diferença entre cada dado e a média. Qual o próximo dado? 80. Faz a diferença, 90 de 9 para a média, e eleva ao quadrado. Qual que é o próximo dado? Imagine isso fazendo com muito dado, o tempo que você ia gastar, né? Por isso que não pode a questão pedir com muito. Mas já vi questão que pede com muito dado, tá? Tem um pessoal que é sem noção mesmo. Tipo assim, pule a questão. 130, vê a diferença para a média, eleva ao quadrado. E aqui divide pela quantidade de dados, que são 4, né? Observe que é aqui, ó. É um i para cada um, o i vai de 1 a n, divide por quantas dessas diferenças. Pela quantidade de dados, que é que você vai fazer cada dado com a média, então são quantos dados? 4. Tem 4 termos aqui, ó. 4. Var. 70 menos 95 dá menos 25. Aí você tem que estar com a continha em dia. Você faz muito na calculadora, você não gravou, mas 25 ao quadrado nunca aparece pra caramba. Então, quando você faz na mão, você acaba memorizando. Isso aqui vai dar menos 25 ao quadrado, que é o mesmo que 25 ao quadrado, que é 625. Alguns já ganha tempo. 100 menos 95 dá 5. Outro quadrado bem fácil, né? 5 ao quadrado, 25. Já estou pondo o resultado ao quadrado, tá? Aqui deu menos 25, já elevei ao quadrado. Aqui deu mais 5, já elevei ao quadrado. Aqui deu menos 15, já vou levar ao quadrado. 15 ao quadrado é outro valor que aparece muito, então você acaba memorizando se você não usa a calculadora. 225, ganha tempo na prova. E esse é o mais chatinho. 130 menos 95 dá 35. Aí a gente vai pensar fazer na mão, eu não sabia de cor. Vai dar 1225, o 35 ao quadrado, 35 ao quadrado. Divide por 4. Pronto. Até a soma, ó, meu pai que foi legal nessas questões, hein? Ó, a soma ficou fácil. Porque aqui, ó, 1225, faz de 2 em 2, ó, faz aquela técnica assim na questão 1, ó. 625 com 25 dá 650. 1225, 225 vai dar 1450. 1.600 com 1.400 com 600 dá 2.000, mas cada um tem 50 aqui também, então é 2.100. Como você faz 2.100 de cabeça? Pega o 2.000 e divide por... Pega só o 2.000 e divide por 4. Dá 500. Pega agora o 100 e divide por 4. Dá 25. Então é 525. O quê? Leitos quadrados. Deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui. Não. Achei que tinha um jeito aqui de fazer. Será? Acho que esse aqui. Deixa eu ver. Leitos quadrados. 525 leitos quadrados. Gabarito. B de bola.